que agora você tem movimentos dentro do candomblé mesmo que estão indo para a África para tentar resgatar isso. E qual que é o problema disso? É que lá na África agora é todo mundo muçulmano, cara. Os caras de candomblé, de Ansan, de não sei o que lá, foram queimados como bruxos. Então o candomblé mesmo, do jeito real só existe aqui no Brasil. Porque você fala, pô, vamos buscar o feiticeiro de Ansan lá na África. Não foi, cara. Os muçulmanos queimaram o cara. Então não existe mais essa pegada. Pô, eu fui pro Egito antes da pandemia e a gente falou, porra, deve ter algum culto de Deus. Não tem porra nenhuma, cara. É todo mundo muçulmano lá. Na verdade, não. O continente africano ainda continua sendo um local onde se guarda muito da religiosidade tradicional e ancestral dos povos africanos. E principalmente na região da costa, você tem ainda o culto aos orixás em países como a Nigéria. Porém, não da mesma forma que no Brasil, porque o que há no Brasil é um sincretismo que mistura elementos do culto aos orixás, da pagelança indígena, elementos inclusive islâmicos herdados através dos malês dentro dessas religiões mais sincréticas de matriz africana no Brasil e elementos do cristianismo. Então as pessoas não vão encontrar paralelos, digamos assim, puros e diretos entre o que você tem aqui no Brasil e o que você tem na África, simplesmente porque o que a gente tem aqui é sincretismo, não é necessariamente um politeísmo puro, se podemos falar assim, como você tem lá no continente africano. Mas um outro ponto aqui, esse desaparecimento do animismo ou dos cultos tradicionais da África pelo crescimento do Islã não está ligado ao fato de que muçulmanos vão e queimam pessoas na África. Até porque quando você tem esse tipo de crime acontecendo, de pessoas queimadas por bruxaria ou queimadas por politeísmo no continente africano, os grandes campeões são países que não são de maioria islâmica. A Tanzânia, que é de longe o país da África que mais você tem perseguição a pessoas por bruxaria, onde nos últimos 20 anos foram mortas mais de 20 mil pessoas com acusação desse tipo de coisa, não é um país de maioria islâmica. Então, infelizmente, você tem esse problema acontecendo na África, mas esse não é um problema linkado ao Islã. Há violência religiosa na África, praticada por grupos extremistas islâmicos, porém, o maior alvo desses grupos são outros muçulmanos, que são considerados por eles como hereges. Quem aí não se lembra do rapto das meninas do Mali pelo grupo terrorista Boko Haram? Infelizmente, um dos grandes defeitos da mídia é que elas só colocam a religião dos assassinos, dos terroristas, ou a que eles reivindicam seguir, quando eles estão cometendo os crimes deles. Eles fazem esse link na cabeça das pessoas entre a motivação e a religião. Porém, não comentam a religião das vítimas, que são na sua maioria muçulmanas. Então as pessoas criam esse mito de que muçulmanos estão perseguindo pessoas de outras religiões, quando na verdade são extremistas islâmicos que em sua grande maioria perseguem outros muçulmanos dentro do continente africano. E esse link que você fez entre o crescimento do islamismo e o fim do culto de divindades egípcias antigas é a maior besteira histórica que eu já ouvi na minha vida. Eu vou explicar para você por quê. O fim do período, digamos assim, politeísta do Egito se dá por volta de 415 da era cristã, onde você tem eventos como a morte de Hipátia de Alexandria, a destruição do Serapeu e a perseguição generalizada por parte de grupos como parabolanos, dentro da cidade de Alexandria, a pessoas que praticavam politeísmo. É tido como grande marco do fim de um Egito politeísta e o surgimento de um Egito copta, ou seja, de um Egito cristão dentro do Império Bizantino. Os muçulmanos só vão chegar no Egito 226 anos depois que essas coisas acontecem, no ano de 641. Então não foram os muçulmanos, apesar de eles serem maioria hoje no Egito, que destruíram o Egito das crenças tradicionais, das crenças, digamos assim, politeístas. Isso foi um processo que aconteceu até antes do nascimento do profeta Muhammad e antes do surgimento do Islã histórico como conhecemos hoje. Não é algo que o Islã proporcionou ou que o Islã fez a destruição do paganismo no Egito e nem na África como um todo. Óbvio que houve o processo de conversão de povos africanos da África subsaariana que eram politeístas e animistas e xamanistas ao Islã, mas não foi um processo no qual muçulmanos saíram queimando todo mundo por bruxaria e essas pessoas se tornaram muçulmanas. Até porque em várias dessas regiões
o cristianismo e não o paganismo, o politeísmo, digamos assim, era a religião majoritária. E como sempre, eu gostaria de indicar um livro que aborda sobre esse assunto, A Chegada das Trevas, de Catherine Nixey, onde ela aborda como se deu esse processo de transição no Oriente Médio, ali na região do Levante e no Egito, entre o politeísmo e o cristianismo, muito antes do Islã surgir, para você estar acusando aí os muçulmanos de terem acabado com os cultos politeístas no Egito e estarem queimando bruxas em massa na África, onde justamente onde isso acontece não são lugares de maioria muçulmana. E é isso, pessoal. Vamos estudar para não ficar espalhando desinformação e até a próxima.